E aí galerinha, tudo tranquilo? O vídeo de hoje a gente vai ver então uma segunda blockchain. Eu diria que é tão importante quanto, mas na verdade provavelmente não é. Mas é bem famosa também, que é a rede da Ethereum. E aí, como que ela funciona, né? Quais são algumas diferenças que tem entre ela e o Bitcoin? A gente vai passar então meio que o criador, ou melhor, um dos criadores, que ele é bem famosinho até, inclusive é considerado um gênio dentro da comunidade do blockchain. E a gente vai ver também umas curiosidades sobre Ethereum. Então, só pra gente começar, a Ethereum, cara, é uma outra rede, assim como o Bitcoin, digamos assim. Só que, por exemplo, a Ethereum não tem ainda um limite estipulado para término de moeda. Eu não sei se vocês lembram lá do vídeo do Bitcoin que eu falei. O Bitcoin ele vai chegar num limite produzido pro resto da humanidade. Então, tipo, só vão existir 21 milhões de bitcoins na história da humanidade. E a Ethereum ainda não tem nenhum planejamento sobre isso. E aí, vamos então ver algumas curiosidades que cara, basicamente a Ethereum foi criada com o propósito de ser então a próxima geração de plataformas descentralizadas. Mas como assim uma plataforma? O próprio conceito do blockchain já não é descentralizado? Então, só que a galera que construiu a Ethereum, eles olharam para a rede e falaram, cara, isso aqui pode ser muito mais do que simples transações de dinheiro. Ou seja, é muito interessante, né, o fato do Bitcoin poder ser um registro financeiro, né, se tornar viável um registro financeiro descentralizado, mas eles viram outros potenciais também no mundo descentralizado para tecnologia, como por exemplo os smart contracts, que a gente vai ver num vídeo mais para frente, mas de resumo rápido assim, o smart contract ele é simplesmente um códigozinho que você pode rodar em cima de uma rede, ou seja, você publica aquele código, então ele vai ser de código aberto, a rede inteira vai poder ler aquele código e vai executar aquele código, né? Já que eles estão rodando o software da rede da Ethereum. E aí, cara, esse software vai ficar lá rodando, espalhado na humanidade inteira. Assim, na humanidade, foi mal. Em toda a rede, né? Então é isso, é basicamente isso. É só um monte de condição, mas isso a gente vê no próximo vídeo. E outra parada interessante que isso acaba trazendo também são os apps descentralizados, ou seja, com esses smart contracts, a gente consegue ter então umas características bem interessantes sobre a descentralização, que é basicamente, cara, a gente tem aqui, ó, a gente vai poder ter então apps que permitem compra e venda de Ethereum, que isso seria o normal, mas tem apps que permitem, tipo, tu emprestar Ethereum. Já imaginou uma parada dessa? Tipo, você não tá indo mais no banco e pegando um empréstimo, ou você é isso, a princípio é isso. Então, você pode pegar emprestado, só que agora não tem uma entidade bancária relacionada com isso. É simplesmente um código que está rodando dentro da rede e esse código permite que você pegue um dinheiro emprestado, use para alguma coisa e, obviamente, você vai ter que pagar. Permite também que a gente, tipo, se eu quiser, eu entrar lá na rede Ethereum, eu vou poder, então, emprestar o meu dinheiro e receber algum lucro. Então, é como se eu fosse uma entidade bancária. O maneiro disso é que, tipo, não é exatamente uma entidade bancária, né? Ele simplesmente permite que qualquer pessoa empreste dinheiro para uma outra pessoa ou para uma outra entidade, né? Que pode ser empresa, pode ser, bem, pessoas ou empresas, provavelmente, né? E aí, ele permite, então, que eu empreste esse meu Ethereum e, em troca, eu recebo, obviamente, algum tipo de juros ou algum tipo de retorno em cima daquele dinheiro que eu estou emprestando para a rede. Então, o maneiro disso é que não necessariamente é um vínculo de uma pessoa para outra, né? Mas pode ser de mim para a rede. Então, eu forneço uma grana para a rede e aí quem utilizar isso vai, então, ser o caso desse pegar emprestado daqui, mas no meu caso eu vou estar emprestando dinheiro e aqui eu consigo, então, ter um lucrozinho, né? Eu recebo uma renda, um percentual do que eu estou emprestando para a rede. E aí, cara, eu deixei aqui em cima só para eu me lembrar. Opa, fiz cagadinha, mas só pra me lembrar, esse aqui é o nome, cara, do tal gênio que eu falei pra vocês, o Vitalik Buterin. Espero ter falado o nome desse cara certo, mas basicamente ele é bem famosinho. Ele foi um dos criadores, então, da rede Ethereum e também é responsável pela criação do Polkadot, que é uma outra rede ou outra moeda. Eu ainda não sei direito, então eu preciso estudar um pouquinho.
sobre isso. Mas, bem, basicamente esse maluco aí, ele é muito bem, assim, muito bem visto. É forte dizer que ele é muito bem visto, porque sempre vão ter pessoas que são a favor da maneira de pensar de alguém e são contra. Então, assim, ele é considerado bem genial, mas obviamente não é todo mundo que gosta desse brother. Belezinha? E aí, cara, outra parada que eu queria falar então pra vocês da rede Ethereum são algumas curiosidades interessantes. A primeira delas é, cara, eu acho que é a mais importante, inclusive, que é como que o que aconteceu com a Ethereum desde a sua criação. Porque vocês já devem ter visto, ou se ainda não viram, podem acabar vindo a encontrar isso, que existem duas moedas na rede Ethereum. E assim, para ser sincero, não são duas moedas na mesma rede. Ah, detalhe. O nome da moeda da rede Ethereum não é Ethereum, tá? É Ether. Eu sei que muita gente acaba usando Ethereum como o nome da moeda, mas o nome da moeda mesmo é Ether, beleza? E aí, voltando então ao que eu estava falando, existem duas moedas dessa rede Ether, que é o ETC e o ETH, que basicamente são esses dois brothers aqui que eu escrevi. E aí, por que existem então esses dois? Bem, porque basicamente existem duas redes da Ethereum. E por que tem então duas redes da Ethereum? Bem, basicamente, cara, o que aconteceu é o seguinte: a Ethereum, quando foi criada, ela foi criada de um jeito e, obviamente, assim, é um código, beleza? Blockchain, no final da história, é só um código rodando. E o que aconteceu é que quando os criadores fizeram a rede Ethereum e deixaram ela rodando lá, alguém achou algum tipo de brecha. Eu não sei quem é a pessoa, eu nem sei se sabem quem é a pessoa, mas basicamente alguém achou uma brecha e conseguiu ganhar muito dinheiro com isso. E como que foi esse esquema? Bem, basicamente, a DDAO, cara, era uma instituição, um grupo de investidores em cima da rede Ethereum, ou seja, eles leram o white paper. E aí, pra quem não sabe, white paper, cara, é tipo um documento bem parecido com documentos de faculdade, ou então mestrado, doutorado, né? Que descrevem o propósito daquela rede, às vezes até o como que ela funciona. Tipo, tem descrição de contas, né? E, obviamente, dá uma descrição, ao menos geral, sobre aquela rede e o propósito da criação da rede. Beleza? Então, é público, é uma informação que vocês acham até bem fácil. Eu tô lendo ainda o da rede Ethereum, eu achei bem maneirinho. Mas, voltando ao que eu tava falando, então o DDAO foi lá, leu o white paper, achou interessante a parada e resolveu injetar uma grana forte na rede Ethereum. Quando eu digo forte, é porque foi tipo 150 milhões de dólares, beleza? E aí os caras, esse grupo, né, injetou essa grana toda, a rede foi rodando, foi crescendo, então a moeda foi ganhando valor, né, o Ether foi valorizando e a rede continuou então recebendo cada vez mais entrantes, foi crescendo ao longo do tempo, até que alguém, que é esse tal cara que eu não sei quem é, ele achou uma brecha no sistema, eu não sei exatamente se foi no sistema da rede, não, foi sim, sei sim. Então, ele achou uma brecha na rede Ethereum, no código dela lá, e ele de alguma maneira conseguiu então pegar desses 150 milhões de dólares, ele conseguiu arrecadar para ele 50 milhões de dólares. Aí muita gente vai falar, cara, ele desviou, né? Ele roubou o dinheiro. Mas se a gente para pra pensar, não defendendo o que ele fez, beleza? Tipo, eu só tô mostrando o que aconteceu. E, bem, o cara mesmo escreveu essa carta, né? E publicou essa carta para a comunidade da rede Ethereum, dizendo que o que ele fez não foi exatamente legal. Porque, assim, a única coisa que ele fez, na verdade, foi encontrar dentro ele usou o sistema, ou seja, ele usou o código da rede Ethereum, ele não alterou o código, porque, né, o código é descentralizado, então, se ele conseguisse alterar o código da rede, ele teria que alterar para a rede inteira, o que não foi o caso, mas basicamente ele usou do sistema para arrecadar 50 milhões de dólares. Obviamente, tipo, porra, alguém perdeu dinheiro com essa parada. Sim, alguém perdeu. Mas, pô, se você imaginar que quando você tá colocando dinheiro em ação, alguém ganha e alguém perde, e geralmente muita gente perde pra pouca gente ganhando, então, cara, esse cara não necessariamente fez algo, tipo, contra a rede, saca? Ele simplesmente utilizou da rede para arrecadar dinheiro. Acho que eu faria isso? Não, não acho. Não acho, tipo, muito moral da parte dele ter feito isso. Mas é ilegal? Cara,
não consideraria ilegal também, beleza? Mas de qualquer maneira, isso aconteceu. E aí, óbvio, isso criou um caos para a rede, né? Então todas as pessoas que estavam na rede ficaram desesperadas. E aí, o tal geninho lá, o Vitalik, a primeira coisa que ele fez foi sugerir, então, injetar, né, tipo, fazer uma alteração no código da rede, ou seja, ele queria adicionar um script, um código dentro da rede, de maneira com que ele consertasse esse problema e travasse, então, a carteira desse cara que tinha pego os 50 milhões de dólares. O lance numa rede, galera, quando você publica já a rede e tem um monte de gente usando, e essas pessoas, à medida que vão usando, vão arrecadando então a moeda, o que acaba acontecendo com uma rede descentralizada é que não existe uma entidade governamental ou uma entidade central que consiga mandar na rede. Ou seja, o Vitalik, mesmo sendo um dos fundadores da parada, ele não consegue mais mandar na rede. Então tudo que ele consegue fazer é fazer uma sugestão de. Então ele fez essa sugestão, a comunidade não curtiu a ideia e simplesmente não passou. Então nada de alterar esse código, né, injetar esse código dentro da rede para bloquear a carteira do cara. E aí o que aconteceu depois disso? Então a galera queimou mais uns miolinhos aí e surgiu então um novo conceito para, ao invés de injetar esse código lá, o que eles fariam seria um rollback, ou seja, eles pegariam as transações que aconteceram a partir de uma data para frente, resetariam ela, tipo voltar todas as transações, realmente dar rollback, cara, é tipo rebobinar filme, saca? Então é rebobinar todas essas transações e fazer então uma alteração para impedir que esse tipo de coisa acontecesse. Isso acabou passando e aí eles fizeram, né, essa mudança, esse retorno das transações. Meio que isso voltaria, ou ao menos pelo que eu entendi, retornaria o dinheiro para as devidas carteiras. E aí, o que aconteceu a partir desse ponto é que uma parte da comunidade que concordava com o conceito seguiu, né, a partir desse rollback, só que teve um fork, cara. O fork é basicamente uma separação, um split. Por isso que eu coloquei aqui split, que basicamente o que aconteceu nesse instante em que sugeriram fazer esse rollback é que uma parte da comunidade aceitou. O lance é que uma parte da comunidade não aceitou, ou seja, para eles, o código que estava lá dentro era ok, alguém achou uma brecha, alguém conseguiu de alguma maneira fazer, mas eles só iriam consertar e seguir a vida, beleza? Então, tipo, é isso, aconteceu, tinha um problema, vamos lá, vamos consertar. E aí, lança então, né, publica isso para comunidade, se a comunidade aceitar aquela mudança, eles fazem a mudança, consertam o problema, mas o maluco já ganhou os 50 milhões dele lá, segue a vida, beleza? E aí, o que acabou acontecendo, então, foi um fork. E o que seria esse fork, cara? Fork é basicamente, eles pegaram o código da rede, criaram uma duplicata desse código, só que fizeram alterações. Então, tipo, a rede antiga se manteve, que hoje é chamada de Ethereum Classic, que o símbolo é muito similar, tá? É aquele losango... Ai, meu Deus do céu. Aquele losango bonitinho, deixa eu ver se eu consigo fazer o losango bonitinho aqui. Pá. Putz, grila. Tô pior do que... Ah, galera, vocês entenderam, né? Vocês entenderam aqui o meu... Bem, desisto. Não consigo fazer o símbolo da rede Ethereum, não sei porquê, não consigo, mas tudo bem. Mas, bem, basicamente, a gente tem então... Os dois são um losango, o símbolo, tanto a rede Classic quanto a rede atual. A rede atual, cara, a diferença entre eles, na real, é que a Classic, ela tem a cor verdinha, cara. Então toda vez que vocês verem a rede do Ethereum com o símbolo do losango verdinho, vocês sabem que é da rede antiga, ou seja, a rede clássica, que é a origem, então, do Ethereum. E quando vocês verem um símbolo mais roxinho, mais azulado, não sei direito, esse então é a não Classics, ou então a tal Ethereum, que todo mundo fala, beleza? É isso, eu não sei o nome exatamente dela, mas basicamente essa é a atual rede Ethereum. Na verdade, assim, as duas são utilizadas, né, como eu falei. Então, o pessoal que
concordava com o Code is Law. Isso é, cara, era um jargão usado dentro da comunidade da rede Ethereum, que é basicamente, mano, o código que tá lá é a lei. Então, se tu escreveu um smart contract que faz isso, assim, assim, assado, cara, isso é a lei, ninguém pode ficar mudando isso não. Tipo, o máximo que a gente vai fazer é alterar a lei, mas a gente não vai ficar burlando do tipo, vamos injetar um código, fazer o rollback, blá blá blá. Então, tinha uma galera mais... eu não sei como classificar eles, mas teve uma galera que basicamente discordou então dessas mudanças dentro da rede, eles aceitaram aquilo ali e continuaram com a rede do jeito que ela era. Porque para essa galera, code is law, ou seja, o código é a lei e acabou. O máximo que a gente faz agora é consertar a lei. E o resto da galera então migrou então, para essa nova rede Ethereum, que seria o símbolo roxinho. E aí, por isso, a gente passou a ter então o ETC, que é da Ethereum Classic, e o ETH, que é da atual rede Ethereum. Beleza? Por isso, então, os dois símbolos aqui. E aí, cara, o que aconteceu também de curioso nesse instante é que, basicamente, as moedas foram duplicadas. Ou seja, se você tinha, sei lá, R$1.000 na rede da Classic e tu migrou dentro desse fork, né, essa separação que aconteceu da rede em duas, se tu migrou para outra, então você vai ter uma carteira na Classic, uma carteira na nova rede Ethereum, e o que aconteceu é que a galera duplicou a moeda, ou seja, quem tinha ETC, 1000 ETCs naquela época, passou a ter também não removeram daqui e colocaram aqui. Eles simplesmente duplicaram a rede, né, e fizeram as alterações. Então, quem tinha 1000 ETC aqui, passou a ter 1000 ETH do outro lado. Ou seja, basicamente uma galera ganhou grana com esse fork. Beleza? Obviamente, hoje em dia, se tu entrar em um, tu não vai ganhar grana nos dois. Beleza? Mas isso aconteceu na época com a galera que já estava dentro da rede. Tranquilo? E aí, cara, isso é até um pouco interessante. E assim... Hoje tem uma disparidade entre o preço delas, então o ETH sendo muito usado, né, tipo muito usado o ETH, ele tem um valor bem mais alto do que o ETC, mas de qualquer maneira na época isso foi um ganho de dinheiro para uma galerinha aí, belezinha? E, bem, outra curiosidade que eu tava a fim de falar então, que eu deixei anotado aqui, são os hacks, ou seja, hackers mesmo, né, invasão ou brechas que já aconteceram dentro da nova rede Ethereum. Então já aconteceram aparentemente 2 ataques. Eu não lembro exatamente os anos, mas acho que o último ataque foi em 2009. E esse ataque, cara, é o ataque de tipo 51%. Ou seja, alguém conseguiu o poder de 51% da rede temporariamente. E aí, obviamente, eles fizeram transações fraudulentas e conseguiram aprovar isso, já que eles tinham o poder em cima da rede de 51%. Ou seja, dado que você tem 51% de todo o poder da rede, by the way, a rede Ethereum atualmente funciona com Proof of Work, então eles conseguiram de alguma maneira 51% de todo o poder computacional que existia na época, né, dentro da rede Ethereum, e com isso eles criaram blocos com transações fraudulentas e aprovaram esses blocos, já que eles retinham o poder de aceitar basicamente qualquer coisa dentro da rede, beleza? Isso aconteceu então, como eu falei, 2 vezes já. O lance é que depois da segunda vez, a comunidade de desenvolvedores da rede Ethereum desenvolveu então alguns bloqueios, né, aumentaram a segurança da rede, e aí desde então, ou seja, eles lançaram um update, que se eu não me engano o nome do update é até curioso, que é Thanos Update, né? Thanos, aquele personagem da Marvel. Eles lançaram esse update e desde então, desde a entrada do Thanos, acabou a brincadeira e pararam de conseguir então hackear a rede, ao menos até os dias de hoje, belezinha? Não aconteceu, ou melhor, já devem ter tentado, obviamente, mas não conseguiram hackear novamente a rede ou fazer algo desse tipo de conseguir momentaneamente 51% do poder computacional. Provavelmente era um bug ou algo do tipo. Então, bem, aparentemente consertaram, beleza? E aí a última curiosidade que eu deixei aqui embaixo é justamente a mudança que está sendo planejada para a rede Ethereum sair de
Proof of Work para Proof of Stake. Cara, o Vitalik, eu já vi uma conferência com ele, ou uma entrevista, não sei dizer o que era aquilo direito, em que ele se mostra bastante a favor do Proof of Stake, beleza? Então o pessoal da rede Ethereum tá pensando, tá desenvolvendo, fazendo teste para poder migrar toda a rede Ethereum, a Ethereum não a Ethereum Classic, beleza? De Proof of Work para Proof of Stake, belezinha? E aí, obviamente, para quem não sabe o que é Proof of Work e Proof of Stake, a gente já tem 2 vídeos desse aí que eu vou deixar o link na descrição. E aí vocês, se quiserem, assistem lá só para ver a diferença entre eles. Mas, bem, isso está sendo planejado para entrar no tal Ethereum 2.0, cara. Então a galera tá desenvolvendo alguns updates que aparentemente vão ser grandes o suficiente para a gente ter uma major change, ou seja, a gente tem uma mudança grande aqui, a gente está migrando do Ethereum 1.0 para um 2.0, beleza? Isso é o que a gente chamaria de major change, ou seja, uma mudança realmente considerável em cima da rede. Então é isso, galera. Eu acho que sobre Ethereum o que eu tinha para falar é basicamente isso. Valeu então, falou e até a próxima!